Capítulo 38. Não tardou muito para que o exército de Boudica se tornasse visível. Visto de longe, parecia uma horda de miseráveis furiosos, assustadora e selvagem. Um bando de bárbaros desconjuntados, disparando frontalmente em um ataque suicida. Marcos sentiu medo. Não por ele ou pela aparência aterradora do inimigo, mas pelas consequências que poderiam advir para Alana. Do lado de Boudica, a vitória era tida como certa. O efetivo militar dos romanos pareceu ridículo aos olhos da rainha. A seu lado, os comandantes aliados, tão certos do êxito quanto ela, delineavam nos lábios um sorriso irônico e perverso. As carroças com a equipagem foram posicionadas atrás, aleatoriamente distribuídas em semicírculo, de onde as famílias dos guerreiros poderiam assistir a mais uma vitória arrasadora das tribos unidas. Um frenesi incontido se espalhou pelos guerreiros, que agitavam lanças e espadas, emitindo gritos de guerra pavorosos e eufóricos. Queriam avançar, atacar, trucidar o que eles traduziram como invasor insensato, que os desafiava com uma tropa insignificante de homens paralisados pelo terror. Não viam ali os soldados. A seus olhos, o que viam eram cadáveres enfileirados, vestidos para a guerra. Apenas Alana desconfiou do alinhamento metódico da pequena tropa romana. Ela sabia que os romanos podiam ser qualquer coisa, menos covardes. Muito menos imbecis ou idiotas. Logo, não acreditava que aqueles soldados permanecessem estáticos por estupidez, nem que temessem o ataque de Boudica. Não estavam ali parados esperando morrer. Pareciam aguardar o momento de matar. A rainha, por demais confiante e alheia a qualquer indício de prudência, falava apressada e acaloradamente, muito preocupada com o discurso inflamado com o qual procurava encorajar seus guerreiros. Que Oiá nos ajude, murmurou Alana baixinho, invocando o concurso da deusa africana em lugar das divindades celtas. Alana não sabia por que o nome de Oiá surgira em sua mente. Boudica recorria a Andraste, e o povo dos brigantes costumava apelar para Morrigan. Mas ninguém nunca se havia voltado para qualquer deidade estrangeira. O espectro de ébano se tornou visível na distância, diáfano como uma nuvem fina que mal consegue ocultar o sol. Pairava alguns metros acima do solo, apontando com a espada, pequena e curva, o campo de batalha à sua frente. Tiras avermelhadas se desprendiam de seu corpo, transformando-se em pequenos flocos de cobre que cobriam toda a terra ao redor. Maravilhada, Alana não conseguia despregar os olhos da surpreendente figura. Pensou se mais alguém a estaria vendo e concluiu que não, pois a única reação que sentia entre os soldados era o clamor da guerra, chamando por eles. Por um momento, Alana achou que a deusa estaria ali para lhe transmitir uma mensagem de coragem, tranquilizando-a com o prêmio da vitória iminente. Mas a impressão durou apenas uns poucos segundos. Com um movimento ligeiro, preciso, gracioso até, Oiá se virou para ela e abaixou os braços, recolhendo os feixes de cobre que se espargiam de seu corpo. Havia lágrimas em seus olhos, 2 cintilantes gotas que Alana percebeu
porque o sol incidia sobre elas, fazendo-as reluzir de uma forma intensa, quase ofuscante. Era uma miragem, ela sabia. Um agouro que deixava transparecer a sensação de derrota e a certeza da morte. Ela se voltou para Boudica, queria dizer-lhe para conter o ataque, mas não teve tempo. Na mesma hora que seus lábios se moveram para falar, os soldados se movimentaram para atacar. Os comandantes incitaram os cavalos, disparando pela planície aos gritos. E Boudica juntou-se a eles em sua carruagem, ladeada pelas filhas convertidas em guerreiras. O alinhamento das tropas, determinado por Suetônio Paulino, não tinha nada de insensato. O local fora cuidadosamente escolhido por sua posição estratégica. Com a floresta à retaguarda, o governador sabia ser impossível qualquer ataque por trás. As montanhas ao redor também impediam a chegada pelos lados, a não ser que os bretões se atirassem do alto dos penhascos, o que não era crível. Restava apenas a planície dianteira, que inviabilizava qualquer tentativa de emboscada, e, como esperado, atraiu o exército dos essenos, forçando-o a um ataque frontal, logo visível. Através da planície, a massa de guerreiros enfurecidos deslizou sem se deter, atirando-se de forma desordenada e selvagem no estreito desfiladeiro que os comprimia, e ao mesmo tempo protegia os flancos dos romanos. Assim que penetraram na garganta estreita, foram recebidos pelas espadas romanas, dando início a um embate que, a princípio, estimulou os bretões, confiantes na repetição de suas vitórias. Entre os romanos, Marcos desferiu golpes estudados e bem direcionados, investigando detidamente o rosto de cada pessoa que o enfrentava, à procura de Alana. Por fim, avistou-a, cavalgando próximo à carruagem de Boudica. As duas ouviram na mesma hora. A princesa sentiu uma pontada de medo, mas a rainha Escena experimentou o sabor da vingança. Desfazendo-se dos guerreiros que tentavam atingi-lo, Marcos correu na direção de Alana. Concentrado nela, descuidou-se da segurança e não percebeu a ordem que Boudica transmitia a um de seus soldados. Alana, contudo, ouviu o que ela disse. Rompendo o frágil acordo que havia entre as duas, mandou que matassem o general. O golpe foi direto e ligeiro. Aproveitando-se da distração do romano, cujos olhos haviam se fixado em Alana, o guerreiro de Boudica o atingiu com a lança, perfurando profundamente seu abdômen. Estimulado pela surpresa, Marcos tentou devolver o ataque, mas o bretão já se havia afastado, e ele, soltando a espada, tombou para a frente, primeiro de joelhos, depois desabando com estrondo de cara no chão. Ao ver o general atingido, o primeiro impulso de Alana foi largar tudo e ir ao encontro dele. Depois pensou em revidar e matar Boudica, mas esta já havia recuado com a carruagem, aparentemente perplexa com o que via adiante. Rapidamente, Alana intuiu a desgraça que estava por vir. Enquanto corria na direção de Marcos, sabia que o ataque não iria muito longe. Mesmo assim, conseguiu alcançá-lo, seguida de perto por Tristan e Marva, que tentavam protegê-la da melhor forma. «Temos que recuar, princesa», disse Tristan, erguendo a espada em sua defesa. «Não!» protestou Alana com vigor. «Vamos, Tristan, ajude-me a tirá-lo daqui!»
Enquanto Marva lutava com os romanos que se aproximavam, Tristan arrastou o general para fora do desfiladeiro, deixando-o perto das rochas que davam início às montanhas. Deixou Alanna com ele e voltou para ajudar Marva a proteger sua princesa. Marcos, chamou ela em lágrimas. Por quê? Ele mal conseguiu abrir os olhos. A visão já se encontrava turva, enevoada pelas sombras da morte, mas mesmo assim ele a reconheceu. Alisou o rosto dela com dedos ensanguentados e tossiu, forçando a voz a sobressair do estertor agonizante. Por amor, concluiu, para em seguida morrer. Alanna abraçou-se a ele em prantos, amaldiçoando Boudica pelo ato pérfido. Subitamente, todo o ideal de liberdade e justiça pelo qual vinha lutando perdeu o sentido. Princesa, temos que ir, Tristan implorou, indicando o desenrolar da batalha. Foi então que Alanna entendeu o eco de gravidade na voz dele. Posicionada fora da linha de combate, ela assistiu aos guerreiros celtas se adiantarem de modo temerário e descuidado. À medida que avançavam, acabavam imprensados pelos soldados romanos, que apesar de poucos, eram disciplinados e treinados. Logo, uma chuva de dardos caiu sobre os bretões, que despreparados não tiveram nem tempo de erguer os escudos para se proteger. Em meio à confusão que se instaurou, os romanos, favorecidos pela superioridade de armas, escudos e armaduras, fizeram uma formação em forma de cunha e atacaram. Enquanto mais soldados surgiam das laterais, fechando o cerco ao redor dos rebeldes. A superioridade numérica rapidamente foi suplantada pela superioridade estratégica, disciplinar, e a derrota celta era questão de muito pouco tempo. Quando os bretões perceberam o que estava acontecendo, era tarde demais. Desesperados, sem ter como se movimentar para reagir, viram seus companheiros caírem um a um, atingidos pelas lanças e espadas dos romanos. Certos de que não teriam como resistir ao contra-ataque brutal, tentaram recuar e escapar pela planície, mas o caminho encontrava-se bloqueado pelas carroças dos familiares, que as haviam abandonado e fugiam apavorados. Forçada a soltar o corpo de Marcos, Alanna foi praticamente arrastada por Tristan e Marva. Fora do desfiladeiro, não foram alcançados pelas espadas romanas e, ladeando as carroças, encontraram montaria disponível. Cavalgando em meio às árvores e arbustos, saíram da zona de conflito, onde os romanos se concentravam, matando soldados, mulheres e crianças, não poupando sequer os animais, devolvendo em igual moeda os morticínios praticados contra os cidadãos de Roma. Por fim, o conflito se encerrou, com algumas centenas de baixas dos romanos, contra milhares de bretões chacinados. A revolta de Boudica, apesar dos transtornos que quase levaram o imperador Nero a se retirar da Britânia, finalmente cedera à inteligência romana.